A ideia de baixar os salários, facilitar os despedimentos, conter ou mesmo diminuir uma parte importante das pensões de reforma dos mais idosos e de acentuar a recessão na economia portuguesa faz a política deste PEC. E por isso mesmo o Bloco de Esquerda não está hoje só para dizer ao país que recusa o ataque aos pensionistas, que recusa a continuação da precariedade ou que recusa o ataque aos salários e a facilidade dos despedimentos. Nós queremos dizer ao país que puxamos pela economia, que defendemos o nosso país de todos os ataques e que queremos, por isso, responder pelo ataque mais profundo que atinge a vida das pessoas, que é a recessão, que aumenta o desemprego, aumenta a precariedade, aumenta a pobreza e destrói a economia nacional. O Bloco de Esquerda assume por isso, e isso será o conteúdo das jornadas parlamentares que se iniciam dentro de pouco, o esforço para apresentar uma alternativa que possa dar confiança numa economia pelo emprego, que possa trazer respostas onde está a falhar o Estado e onde está a falhar a economia para todos, que possa responder aos jovens precários que têm qualificações e que têm uma vida atravessada por dificuldades sem conhecerem o futuro, ou para aqueles que já trabalharam e estão hoje a perder uma parte do seu rendimento. Assumimos toda a responsabilidade por uma resposta que, em nome do país, em nome da economia, em nome da solidariedade e em nome da justiça, possa corrigir as desigualdades fiscais, possa cortar no desperdício, cortar nos favorecimentos e trazer a clareza, a coerência e a justiça para o primeiro plano da ação orçamental e da ação do Estado. Estamos convencidos de que é possível hoje uma alternativa consistente que evite a bancarrota e que evite a degradação da economia que este Programa de Estabilidade e Crescimento conduz tão celeremente. E que as propostas da direita, aliás, que apoiaram o Governo num orçamento de Estado que já conduz à recessão agora em março de 2011, também têm vindo a acentuar. Por isso, em nome de uma esquerda de confiança, o esforço do Bloco de Esquerda é para que haja uma alternativa que possa agora, já em março, combater a crise orçamental, combater a crise social e trazer respostas no orçamento, trazer respostas no sistema de impostos e na política social, porque é aí que se fazem todas as diferenças. Parece que uma crise política vai acentuar essa crise económica e social? Nós estamos a viver uma crise política desde que o orçamento foi aprovado. Essa crise quer dizer para as pessoas que os reformados já não têm, nenhum deles, já não tem uma atualização num ano em que o IVA subiu 2%, em que outros impostos cresceram e em que há uma inflação registada e assinalável. É um ano também em que temos centenas de milhares de jovens precários a falsos recibos verdes que não têm nenhuma oportunidade, apesar das suas qualificações. E por isso nós respondemos contra a crise. Queremos combater a crise com toda a energia de que o país é capaz. Sabemos que Portugal está a ser atacado. Temos plena consciência que há um ataque contra Portugal por parte das agiotas internacionais, por parte da própria finança portuguesa, que se atreve a não pagar imposto, mas a procurar conseguir todos os benefícios que o Estado lhe possa dar e, por isso, o Estado está a tirar as pensões aos reformados ou está a promover a facilidade do despedimento. É por isso, para combater a crise, é preciso soluções e alternativas. E o Bloco de Esquerda hoje não veio dizer ao Primeiro-Ministro que estamos zangados com a sua política, sabemos bem o que o país pensa desta política. Nós viemos dizer que nos empenhamos, e assim estaremos na quarta-feira, quando apresentarmos um projeto de resolução para recusar este PEC e para promover alternativas consistentes, estamos empenhados absolutamente em que o país saiba que há uma esquerda que quer corrigir o déficit fiscal, quer combater o déficit orçamental, quer combater as desigualdades, quer trazer uma economia para o esforço por todos aqueles que precisam. Não abandonamos as vítimas desta crise, sabemos o que essas pessoas já têm sofrido, o que têm passado, a falta de oportunidades que têm no país, a falta de confiança que têm numa economia que lhes virou as costas, e por essas pessoas nós respondemos e por essas pessoas vamos ao combate. Não conheço nenhum projeto de resolução e, portanto, não pronuncio sobre o projeto de resolução que não conheço. O Bloco de Esquerda quer que, na quarta-feira, o Programa de Estabilidade e Crescimento seja recusado, porque esse programa traz recessão.
agrava os problemas dos reformados, não dá solução aos jovens, agrava os problemas da economia, mas faloemos em nome desse esforço de dizer aqui está um bloco de esquerda que luta pelos jovens precários, que luta pelos reformados, que luta pelos trabalhadores desempregados, que luta por todos, porque uma economia do emprego é o que tem que fazer a diferença nesta sociedade. O país deve recusar este PEC. O Governo tem a possibilidade de apresentar outro, de apresentar alternativas ou de fazer as suas escolhas políticas. Nós há muito que dissemos que não é possível continuar a aceitar um apodrecimento, uma situação pantanosa na situação política portuguesa. Clareza é a força que deve surgir, é a força mais importante para a nossa resposta. Viu que o Bloco de Esquerda apresentou uma moção de censura. E cada dia que passou dessa moção de censura, em que o Governo foi apoiado pelo PSD e pelo CDS para continuar a recessão, só demonstrou que o Bloco de Esquerda tinha razão. Apodrecimento, deixar as coisas cair, deixar que não haja alternativas, piorar a agiotagem internacional, submetermos ao ataque externo, é só piorar a situação do país. E por isso, o que quisemos dizer sempre é que a democracia é uma solução, não temos medo dela. Ela é a esperança que o país pode ter para ter uma resposta coerente. Porque se é preciso hoje defender, e o Bloco de Esquerda cá está, na defesa dos reformados, ou na defesa dos jovens precários, ou dos trabalhadores desempregados, é preciso ter essa energia para dizer que a política tem que estar ao serviço do combate à recessão, ao serviço dessas soluções. E por isso é que o Bloco de Esquerda se esforçará para que na quarta-feira não fique nenhuma dúvida de que a rejeição deste PEC, que é um PEC para mais recessão e para mais apodrecimento social, tem que ser o revigorar da luta social, da resposta social, da capacidade da esquerda de corrigir o déficit orçamental, de combater a desigualdade financeira e de trazer, por isso, uma resposta democrática para a vida económica. Portanto, se este PEC for rejeitado na quarta-feira, as eleições antecipadas para o Bloco de Esquerda não são uma inevitabilidade. O Governo pode sempre apresentar até abril outro. O Governo tem o poder da escolha sobre isso. Pode apresentar um outro PEC, mas o Governo já disse que é fanaticamente defensor daquela medida que é o embaraçamento dos despedimentos, que é fanaticamente defensor daquela medida que é o congelamento das pensões, ou das medidas que são a redução dos salários. Ora, a economia portuguesa não vai a lado nenhum, senão para o abismo, se continuar a congelar pensões, a facilitar o despedimento ou a reduzir salários. O que nós precisamos é de virar a página, de romper com estas políticas económicas, trazer a força de uma sociedade em que há responsabilidade por todos, em que há a capacidade de olharmos para os desempregados e de lutarmos por eles, de olharmos para esta desigualdade financeira, para esta pressão externa e de lutarmos pelo nosso país, pela nossa economia, pelo trabalho e pela sociedade. Essa é a força que nós precisamos. E essa força o Bloco de Esquerda terá lá, na próxima quarta-feira, levá-la ao país por todo o debate político. Se houver eleições, lá estaremos para dizer que há uma esquerda que apresenta uma proposta para uma maioria, para uma solução política, para uma resposta fundamental que possa, no Governo, trazer prioridades para a defesa dos precários, dos reformados, da economia e contra a injustiça financeira que estamos a viver. O país precisa hoje de soluções, não precisa de chantagem e muito menos da chantagem de um programa de estabilidade e crescimento que só garante aos portugueses que a vida vai ser pior, que o ano vai ser mais difícil, que a recessão vai ser mais grave e mais agressiva. Nós temos, pelo contrário, de um alívio económico. E essa é a resposta que o Bloco de Esquerda trará. O nosso projeto não é só para dizer que o país deve rejeitar o programa que congela pensões, promove o desemprego ou diminui salários. O nosso projeto é para dizer que vamos lutar em nome de alternativas, em nome de respostas. E isso o Bloco de Esquerda, durante estes 2 dias, apresentará em detalhe durante as jornadas parlamentares, para que todos os portugueses saibam o que é uma política de confiança, o que é uma esquerda de combate e o que é uma solução para o país.